Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre o concurso realizado pela banca IBGP para o cargo de especialista em política e gestão da saúde, área de gestão, que exigia cargo em formação em qualquer área do conhecimento. Vamos falar sobre algumas questões que são passíveis de recurso. Lembrando que hoje é o último dia, hoje dia 6 de maio, é o último dia para os candidatos que realizaram a prova entrar com recurso contra o gabarito da prova. Vamos lá, nós temos aqui a prova de língua portuguesa, temos o texto. Vamos ver aqui a questão que muitos candidatos estão considerando uma questão que deve ter o gabarito alterado. É a questão número 5 da prova tipo A para o cargo de gestão. Nós temos aqui, sobre o emprego dos sinais de pontuação no texto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. No Brasil, essa área deve impulso. A vírgula é facultativa por tratar-se de um sujeito simples. Não, aqui está falso, porque nós temos a vírgula aqui. Aqui nós temos um adjunto adverbial deslocado, de curta extensão, e dessa forma a vírgula ela não é a vírgula é facultativa pelo fato de ser um advérbio de curta extensão, mas não porque sujeito simples. Então aqui estaria incorreto. Alternativa B. Essa alternativa B foi a alternativa que a banca deu como gabarito. No trecho, embora se reconheça que sejam possíveis, entre parênteses aqui tem um parênteses, e desejáveis, fecha o parênteses, sobreposições. O uso dos parênteses serve para inserir um comentário acessório do ponto de vista sintático ou ressalva. Esse trecho aqui, inserir um comentário acessório do ponto de vista sintático, eu acho que estaria incorreto, porque o parêntese ele é utilizado para esclarecer, para fazer alguma ressalva, para destacar algo, para definir alguma coisa. E quando fala que inserir um comentário acessório do ponto de vista sintático, porque o parêntese ele não vai contribuir de forma sintática em uma oração. Ele está ali como um termo acessório mesmo, que teoricamente não faria parte da oração. Portanto, essa questão, essa alternativa estaria incorreta. O que está gerando dúvida entre os candidatos é a alternativa D também. Alguns candidatos estão dizendo que a alternativa correta é a alternativa D. Então vamos ver aqui. Do ministro que estava à frente do Ministério, que estava à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil desde janeiro de 2023. As vírgulas são obrigatórias por isolarem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aqui a vírgula está aqui. A vírgula aqui, né? Aí nós temos do ministro que estava à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil desde janeiro de 2023. Aí diz que as vírgulas são obrigatórias por isolarem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver no texto como que está colocado isso. O texto diz o seguinte, o texto aqui: durante o processo de redação deste editorial, fomos surpreendidas com as denúncias de assédio e a exoneração do ministro, vírgula, que estava à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil desde janeiro de 2023. Nessa frase, então, nós temos esse termo que estava à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil desde janeiro de 2003. Um termo que está explicando o termo ministro. Quem era esse ministro? Então, explica
Portanto, essa seria uma oração subordinada adjetiva explicativa e estaria de acordo com o que muitos candidatos estão considerando como correta a alternativa D. Dessa forma, os candidatos estão pedindo a troca da questão da alternativa B, que foi dado como gabarito preliminar, para a alternativa D, que aparentemente estaria mais correta. Portanto, ou então a possibilidade de anular a questão, caso a banca considere que a B também esteja correta. Mas eu acho que a alternativa D estaria sim correta e que deveria ter a mudança de gabarito para a alternativa D. Agora vamos ver aqui outra questão na parte de direitos. Nós temos a questão 20 da parte de noções de direito, que diz o seguinte: a legislação que disciplina a conduta de gestores públicos estaduais estabelece limites à manifestação pública desses agentes com o objetivo de preservar a imparcialidade administrativa, a ética no exercício da função pública e o regular funcionamento das instituições. Nesse sentido, o artigo 25 da referida norma dispõe sobre hipótese em que é vedado ao gestor público opinar publicamente. Considerando o disposto no referido artigo, assinale a alternativa que apresenta a situação em que é permitida ao gestor público manifestar-se publicamente. Essa é uma questão que foi realizada baseado no decreto do Estado de Minas Gerais, que fala sobre ética, que é o decreto 46.644, que fala sobre que dispõe, sobre o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual. No entanto, nessa questão aqui, não faz uma referência direta a esse decreto, o que pode comprometer o julgamento dos candidatos nas alternativas. Portanto, por essa imprecisão, eu acho que essa questão caberia recurso, porque logicamente que ela está fazendo uma referência direta ao artigo 25, mas não está citando qual é o decreto. Se tivesse falado de acordo com o decreto número 46.644, é permitido ao gestor público manifestar-se publicamente sobre, mas não foi colocado isso, e isso pode comprometer o julgamento dos candidatos entre as alternativas. E vamos ver o que diz esse decreto. Aqui nós temos esse decreto número 46.644, que diz o seguinte, no artigo 25. Nós temos que é vedado ao gestor público opinar publicamente sobre item 1, honorabilidade e desempenho funcional de outro gestor público ou estadual. Item 2, mérito de questão a ele submetida para decisão individual ou em órgão colegiado. E item 3, matérias não atinentes à sua área de competência. Portanto, a questão está baseada nesse artigo, no artigo 25 do decreto estadual. E, como a banca não fez referência ao decreto, reforçando aqui, isso impossibilita o candidato fazer um melhor julgamento das alternativas, e com isso leva o candidato a cometer erros. E dessa forma, eu acredito que a questão deveria ser anulada. Os candidatos deveriam entrar com recurso pedindo anulação da questão. Porque vamos retornar lá na questão da prova. Só retornando aqui, a gente observa então que a alternativa A está de acordo com a literalidade do artigo 25, a alternativa B, que foi
o gabarito, porque não está de acordo com o artigo 25. A alternativa C está de acordo com o artigo 25, a alternativa D está de acordo com o artigo 25. Por mais, pessoal, que essa preferência político-partidária seja algo que é prejudicial para a administração pública, um servidor que venha a divulgar publicamente as suas preferências partido-política, isso não está no artigo 25. E como a banca está cobrando um conteúdo literal, o gabarito mesmo, teoricamente, seria a alternativa B. No entanto, como eu já falei com vocês, pelo fato de a banca não citar o artigo, não citar o decreto, isso compromete o julgamento da questão, no meu ponto de vista. Porque esse item da alternativa B poderia ser claramente incorreto de acordo com outras legislações. Agora, se eles tivessem especificado o decreto, falando diretamente qual seria o decreto, aí sim a gente poderia marcar a alternativa B como o gabarito. Então, pessoal, são essas as duas questões que eu acho que merecem recurso, os candidatos entrarem com recurso na parte de gestão, né? Na parte para o cargo, né, de especialista pública e gestão do concurso da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Uma outra questão que está gerando um certo questionamento também entre os candidatos seria essa questão de informática. Uma questão maldosa que a banca deu como gabarito a alternativa D, que diz ignorar o e-mail, reportá-lo como phishing e comunicar os responsáveis das SES. Minas Gerais. Essa questão diz o seguinte, questão 28. Durante o expediente de trabalho, o especialista em políticas e gestão da saúde da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, Vanilton Lin, recebeu e-mail com algumas informações e o anexo do Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais, conforme a seguir: de Marcel rock@saude.mg.com.br e aqui para vanilson.lin@saudemg.gov.br. Assunto: Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais. E temos aqui: prezado Vanilson, segue anexo o Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais 2024-2027 para leitura e apreciação. No dia 10/9, iniciaremos a discussão das diretrizes, dos objetivos e das metas do plano para 2028 e 2031. Atenciosamente, Marcel Nestor da Rock. Um anexo verificado pelo provedor. Temos aqui o anexo PES 2024-27-01 PDF 18.248K. Ok. E considerando o e-mail recebido, bem como o documento anexado, qual a conduta mais adequada de Vanilton Lin? Alternativa A: confiar no remetente e abrir o anexo, dada a aderência documental ao cargo exercido. Não, essa alternativa B, A, está incorreta, porque não deve abrir por esse fato, está incorreto. Alternativa B: ignorar o e-mail e reportá-lo como spam, pois o envio de anexos institucionais é inadequado. Não, se estiver fazendo uma correspondência entre os servidores, não seria inadequado. E geralmente o próprio sistema de e-mail, caso fosse algo identificado como spam, já identificaria esse e-mail como spam. Assim, a alternativa B estaria incorreta.
Alternativa C, confiar no remetente e abrir o anexo. Confiar no remetente e abrir o anexo, após a execução de ferramentas para checagem de vírus. O e-mail, né? Geralmente o e-mail faz essa checagem de vírus mesmo, se tem algum conteúdo malicioso naquele e-mail. O próprio sistema, né, de e-mail, ele faz essa checagem. Essa alternativa, eu acredito que poderia estar correta, mas a gente observa aqui que no e-mail da pessoa que enviou, nós temos aqui marcel.roque@saude.mg.com. E aqui quem está recebendo, nós temos uma conta governamental. E aqui quem recebe, né? Quem recebe tem uma conta de um Gmail específico da área de saúde, do governo. E esse outro aqui, esse Marcel aqui, esse e-mail é um e-mail comercial, o que poderia, então, levantar suspeita de que seria alguém querendo agir de forma maliciosa. Portanto, a alternativa C poderia estar incorreta nesse sentido, por causa do remetente. O remetente que tem uma certa suspeita e que pode estar querendo provocar alguma coisa maliciosa naquele equipamento, né? Aí nós temos a alternativa D, que foi o gabarito, que diz o seguinte: ignorar o e-mail, reportá-lo como phishing e comunicar aos responsáveis da SES Minas Gerais. Pois é, mas o problema é que esse e-mail aqui tem tudo que caracteriza como algo bem autêntico, né? Porque nós vemos aqui, ó, o PDF, nós temos um arquivo em PDF, não é um arquivo executável, porque a gente sabe que a maioria dos arquivos executáveis podem vir com algum vírus que pode ser ativado no computador. E como é um arquivo em PDF, eu acredito que ele já tem a sua segurança. E diz aqui, ó, um anexo verificado pelo provedor. Se foi verificado pelo provedor, também dá mais credibilidade o e-mail, né? O e-mail se torna mais confiável. É uma questão bem discutível, que eu acho que caberia um recurso pedindo a anulação dessa questão, porque a alternativa C também poderia estar correta. Eu acho que é isso, pessoal. Caberia recurso pedindo anulação dessa questão. Mas a banca deve ter considerado a alternativa D pelo fato aqui desse e-mail, né? Que o remetente é um e-mail comercial, enquanto o destinatário é um e-mail institucional, né? Do governo. Pois é, mas eu acho que quem errou essa questão deveria entrar com recurso pedindo anulação dessa questão. Tá ok, pessoal? Eu acho que são essas as questões que caberiam recurso. Se vocês acharem que tem outras questões que devem ter o seu gabarito alterado ou até mesmo anulado, deixe aqui nos comentários. Diga para nós o que vocês acharam dessa prova também. Ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje é este. Espero que você goste. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante para nós essa sua contribuição. Um grande abraço a todos.